Shalom, shalom, brachot, Shabbat shalom lekulam. Nós estamos no período aqui de Sefirat HaOmer. Antes disso, eu falar sobre qualquer coisa, para achar de hoje é amor, mas hoje eu saí um pouco da minha rotina, tive que fazer vários tipos de exame, porque parece que o câncer resolveu ir para o fígado. Mas aí o médico resolveu descartar a possibilidade e com isso eu fui fazer exames. E quem puder ajudar no meu tratamento de câncer, quem quiser, né? Vou deixar um pix na descrição. E também espero que muitos de vocês estejam ajudando o Rio Grande do Sul, que está passando por vários problemas aí nessa questão de cheia, e ainda a tragédia maior vai acontecer porque ainda não secou os rios. Voltando para a Parashá, para não ficar muito longo, a Parashá é Emor, o livro é Vaikra, Levítico 21 a 24 a 23. A Haftarah, o Haftarah de Emor é Yehezkel, que é o profeta Ezequiel, e 44, que vai do 15 ao 31. Bom, a Parashá em si, ela um resumo aí do contexto, né, seguindo os passos da ordem dada desde a semana anterior e a toda a população judaica para ser santa, né? Hashem pede que o povo seja santo, então ele vai discutindo várias leis, especificamente aos Kohanim, que é a minha família, que é a família Cohen, né? E ao Kohen Gadol, cujo serviço divino exige que mantenha um alto padrão de pureza. Ele contém aí também a ordem para que o Kohen abstenha-se de ficar ritualmente impuro através de contato com o corpo de morto, exceto por parentes próximos. Por isso que quando alguém me convida para algum velório, geralmente eu não vou, tá? Não é e a porção cita também alguns defeitos físicos que impedem a um Kohen realizar o trabalho no templo, né? Menos que se cure. Então, o assunto então volta-se à nação já inteira. Qualquer um que esteja tamé, que significa impuro, recebe ordem de afastar-se dos locais e coisas que sejam especificamente sagradas, né? E após discutir as leis de Terumá, que é a pequena porcentagem de comida que deve ser separada da colheita da terra de Israel, né, que é dada a um Kohen, antes que a porção restante possa ser comida, e as várias imperfeições que tornam a oferenda inadequada, tá? Somos advertidos de ser cuidadosos para não profanar o nome de Deus, quer dizer, não pronunciá-lo. Ao contrário, nós devemos santificá-lo a todo custo. Então, a Torá continua a discutir as festas do ano, geralmente Shalosh Regalim e Aminorem, que são Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shemini Atzeret. Então, em seguidas pelas duas mitzvot constantes mantidas no Mishkan, o acendimento como Bezerat Hashem da Menorá, tá? E todos os dias de exibição do Lechem Rapanim, né? A cada semana. Então a porção termina com o horrível incidente de um homem que amaldiçoou o nome de Deus e foi punido com a pena de morte por ordem divina. Bom, a mensagem em si a gente vai dar um dado aí sobre a Halahá e a questão da Galut, tá? Que discute quem é judeu, né?
Por um longo tempo, o povo judeu viveu em galuto, quer dizer, cresce na diáspora, mas aí não houve crescimento da Halahá, que teve origem na terra de Israel e da Babilônia. Tá? Este fato levou à existência de muitas diferenças sobre as colocações da Halahá em decisões tomadas pelo Talmud e tornou-se, vamos dizer assim, aceito como ligação à lei judaica entre os judeus e todo o resto do mundo. Entre os judeus da Galut, a Halahá foi desenvolvida, que é a lei rabínica, foi desenvolvida separadamente de acordo com a migração pelo mundo e de modo que algumas áreas de migração conseguiram preservar práticas antigas em sua forma original, como observado antes do período talmúdico, pois trouxeram estas formas de Israel. Tá? Então, um exemplo impressionante dessa diferença é o critério para o estabelecimento da ascendência judaica, ou seja, quem é um judeu em si, De acordo com a prática da Etiópia, ao contrário do que é aceito no resto do mundo, um judeu é aquele que nasce de um pai judeu. Então, esse é a prática etíope, dos judeus etíopes. Então, quem é judeu? Quem nasce de pai judeu. Já as demais, vamos dizer assim, as demais regiões do planeta que os judeus viveram em Galut, é quem nasce de mãe judia, tá? Então, quando a gente vai ler ali Levítico 24, 10, 11, e apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio, e o filho da israelita e o homem israelita discutiram no arraial. O filho da mulher israelita, então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Eterno. Isso é o que está escrito ali, Então, a Torá não é muito clara nos detalhes do incidente, não nos é dito quando o evento ocorreu, nem porque o filho da mulher israelita saiu da sua tenda e caminhou até o acampamento, tá? Não é dito nada. Além disso, não sabemos o que causou a discussão, tá? Ao contrário, a Torá ela vai relatar quem blasfemou contra Hashem, que era o filho do homem egípcio. No entanto, este pormenor parece ser relevante, porque mencionar a origem da família de quem blasfemou, quando aparentemente o ponto principal é o ato em si, Então, estamos todos familiarizados com o seguinte cenário: uma pessoa pertencente a um determinado grupo comete uma ofensa grave e a resposta imediata dos membros desse grupo é deserdá-lo. Então, tal resposta muitas vezes contém uma medida não negligenciável de hipocrisia, a falta de responsabilidade, evasivas, é uma tentativa de evitar lidar com a questão em si. Então, não podemos atribuir esse comportamento à Torá, por isso não pode ser que a Torá nos diga a origem de seu pai para marginalizar. Por que então se colocou essa dúvida? Pois aqui reside uma mensagem bem profunda a respeito do grau da responsabilidade do indivíduo, para consigo mesmo e para com aqueles ao seu redor, e do grau de responsabilidade da sociedade para com o indivíduo. A mensagem é que em determinada situação devemos realmente opor-se com força em atribuir a culpa do malfeitor à sua origem em si da própria ação errada. Então, em muitos casos, certamente a fim de examinar
as circunstâncias que levaram a pessoa a cometer uma ofensa grave, talvez devesse investigar e levar em consideração os fatores que estavam em jogo e não ver apenas o erro, mas também o momento que antecedeu o delito, o insulto que trouxe a pessoa ao estado de cometer o mal. Na Halahá, no Midrash Tanaico, Sifra acrescenta certas coisas para uma breve descrição da Torá, de muita importância para o assunto em questão. Então, mas eu vou colocar o seguinte aqui, tá? Hoje em dia, existe um grupinho muito chato, que acha que o nome de Deus é Yahweh, tá? Aí colocaram uns vídeos dizendo que o povo de Israel falou Yahweh no momento de um ataque. Aí fala que o nome de Hashem, etc., vai ser alguma cor, tal pronúncia. Existe um nome que se pode ser pronunciado, tá? É um nome que tem 3 letras, tá? No português, e 2 letras em hebraico, que é o Yod-He, tá bom? Que vem do Yod-He Vav-He. O nome de Deus, quando fala sobre a ofensa de cometer essa profanação do nome de Hashem, etc., é relacionado justamente a não pronunciá-lo, a de respeitá-lo, etc. Então, existe uma forma de você reverenciar o nome de Hashem, não importa você falar, mas assim, você pode utilizar esse nome de 2 letras, tá? Que vem parte do tetragrama, mas não é Yahweh, tá bom? E também você não pode pronunciá-lo a todo canto, né? Ao ver, porque até no templo, o nome que era dito pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tinha todo um processo de purificação, de santificação, para que o sumo sacerdote viesse a falar o nome de Hashem. E hoje em dia o pessoal que não é judeu, que não entende essa situação, quer inventar coisas que não existem. E isso é uma forma de profanação. O nome de Hashem, profanar o nome de Hashem, é você desrespeitar Hashem de tal maneira que pode levar um castigo com base no que está escrito nas Escrituras, onde houve uma decisão num tribunal nesse fato desse filho do homem egípcio, e que também não levou em consideração o clã da mãe, da onde ela vinha, etc. Por quê? Acredita-se que, por o pai não ser judeu de origem, ele não tinha o costume e as tradições da Torá, e até mesmo porque a Torá foi ortogada no deserto, mas ela já tinha sido dada antes da ortoga. Então, especificamente, se a gente for levar em consideração aqui tudo o que aconteceu, né, na sociedade judaica, assim, ainda existe um número considerável de pessoas que se sentem deixadas de lado na herança do Eterno. Então, o tratamento que recebem não leva em conta a sua visão subjetiva de si mesmos, como observar a Torá e seus mandamentos. Tá? Uma abordagem mais adequada deve ser levada em consideração a este problema complexo. É uma abordagem caracterizada pela abertura, a sensibilidade, a tolerância, a aceitação de outros que queiram fazer parte do nosso povo. Mas é claro que
devem deixar de lado seus costumes idólatras e viver realmente a Torá e não uma farsa como o senso comum. Então, esse pessoal do Yahoo tem que entender que a Torá é o padrão, porque a Torá está à vontade de Hashem e não é do jeito que eles querem. É do jeito que Hashem determinou ao povo de Israel. Nós, judeus, temos a detenção do conhecimento, então devem aprender conosco. E se você quiser aprender conosco, aprenda verdadeiramente, se abra, conheça, porque tem muita gente também de outros grupos religiosos que estão introduzindo as raízes judaicas dentro das suas religiões, mas fazem de uma forma também que venha a blasfemar o nome de Hashem. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e tudo deve ser levado em conta. Então, que Hashem abençoe a todos, Shabbat Shalom, um bom final de semana no Brasil, em Israel, domingo começa tudo de novo. Shabbat Shalom, o Mevorah Lekulah.